Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós aproveitamos da companhia um do outro para assim termos um encontro mais que especial com o nosso Criador. Eu fico muito feliz de ter você aqui, junto comigo, erguendo ao Senhor esse altar de adoração. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, mas antes disso, eu gostaria de saber uma coisa. Você já deu o legalzinho? Para me ajudar a pregar o Evangelho? Eu preciso desse joinha, não para saber que o conteúdo simplesmente você gostou, mas para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão relevante. O YouTube apresenta muita coisa que não agrega em nada. Normalmente essas coisas são as coisas mais vistas no YouTube. Que tal a gente tentar fornecer um conteúdo bacana? Conteúdo que de fato agrega a vida das pessoas. Por isso, eu preciso da sua ajuda. O outro recadinho é: você é inscrito no canal? Ainda não? Se inscreva, para que assim cada vez mais a gente aumente esse número de pessoas que estão buscando ter um momento com Deus. Tá bom? Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre os anjos bons. Nós já falamos em alguns momentos sobre quem era Satanás, sobre os anjos ruins, a atuação deles, mas hoje nós vamos falar sobre os anjos bons. Quem são eles, o que eles fazem, qual a importância deles na nossa vida. Nós vamos meditar em assuntos como esse. Mas antes, como é nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos, para assim nós fazermos uma prece ao Senhor, tá bom? Vamos orar? Ore comigo então. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na tua presença. Como é bom passar esse momento contigo, meditando na tua palavra, aprendendo assuntos importantes para a nossa vida. Que o Senhor esteja conosco, que os teus anjos, os anjos bons, estejam ao nosso redor, nos influenciando para o bem, para fazer coisas boas. Perdoa os nossos pecados. Que teu Espírito Santo esteja em nós, nos ensinando. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de hoje se encontra no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Abra aí no livro de Apocalipse, capítulo 22, também o último capítulo. Nós vamos ler o versículo 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quem foi que Jesus enviou? O seu anjo. Para quê? Para dar testemunho às igrejas. Que coisa legal. A gente medita na Bíblia e você vai ver que em vários pontos tem a presença dos anjos. Por exemplo, lá no início, em Gênesis, quando o primeiro casal peca e transgride a lei de Deus, que são expulsos do jardim, Deus colocou ali anjos protegendo o jardim sagrado. A pergunta que fica é: por quê? Qual a finalidade? E aí nós precisamos pensar um pouquinho. O que é que tinha de especial no jardim? Tinha uma árvore muito especial lá dentro. A árvore da vida. Aquela que o livro de Apocalipse traz como a árvore que vai sarar e curar todas as enfermidades, corrigir todos os problemas físicos da humanidade. Essa árvore é muito importante, pois é graças a essa árvore que o primeiro casal e nós no futuro seremos eternos. Tá certo? Em outros momentos, a Bíblia vai mais uma vez citar os anjos. Aqui de memória eu lembro, por exemplo, da história de Balaão. Balaão, quando foi atendendo ali ao pedido do rei Balaque, que era moabita, ele, sem consultar ao Senhor, decidiu ali atender, e aí no meio do percurso, um anjo se coloca adiante dele, na frente dele, ali a sua jumentinha começa a desviar o caminho. Balaão não estava vendo o anjo, mas a jumentinha estava. E ela desviando porque o anjo estava com a espada flamejante, desembaiada,
pronto para acabar com a vida de Balaão. A jumentinha desviando aquela coisa toda, e aí a história fala que Balaão espancou bastante a jumentinha, até um ponto que ela passou a falar, Deus permitiu que ela falasse. E ali eles começaram a dialogar. Imagina a raiva que esse homem estava. E aí depois o anjo fica visível para Balaão, e ali ele se arrepende do mal que fez e toma conhecimento que se não fosse a jumentinha ele teria perdido a vida dele. Um outro episódio que eu lembro aqui dos anjos, muito legal, foi quando o servo do profeta Eliseu vê ali os soldados assírios cercando a casa de Eliseu, aquela multidão de homens, e ele treme na base e diz: meu Deus do céu, o que é que vai acontecer conosco? E Eliseu chega para ele e diz: calma, meu jovem, mais são os que estão conosco do que os que estão contra. E ali ele faz uma oração e pede para que Deus mostrasse o pano de fundo invisível a nós, o ambiente celestial. E ali ele vê várias e várias carruagens de fogo com os anjos de Deus, pronto para proteger seu servo, seu profeta. Tem muitas histórias de anjos. Por exemplo, o anjo que desceu para chamar Jesus para despertar do sono da morte. Gabriel desceu ali, derrotou todos os inimigos, até os soldados humanos que estavam protegendo o túmulo de Jesus. Que coisa maravilhosa. Anjos, sempre que eu medito nas histórias dos anjos, eu fico todo emocionado, arrupiado, aquela coisa toda, porque são seres, de certa forma, majestosos, mas que vale ressaltar que não devem ser adorados, porque também são criaturas assim como eu e você. A Bíblia revela que eles foram criados um pouco acima de nós, no sentido de ter mais poder, né? E aí a gente fez algumas perguntinhas no início, a qual nós devemos, de certa forma, responder. É claro que a Bíblia ela não traz todas as respostas, e isso nós vamos ter essa resposta na eternidade ao lado de Jesus. Por isso que precisamos de uma eternidade. Tem muita coisa para aprender. Veja, uma das perguntas que a gente faz, por exemplo, é: quem são eles? A primeira coisa é que são seres criados por Deus, foram criados um pouco acima de nós e que têm uma finalidade, eles cumprem um papel muito importante. Próxima pergunta é: o que é que eles fazem? Eles nos protegem, eles nos guiam. Se nós não tivéssemos os anjos de Deus, estaríamos à mercê de Satanás e seus anjos. Certa vez Jacó, quando estava dormindo, ali ele teve uma visão, e nessa visão ele viu uma escada que ligava a terra ao céu. E nessa escada ele viu anjos subindo e descendo. Que coisa maravilhosa! Anjos que estão interessados em nós. Eu gosto muito de uma autora chamada Ellen White, a qual eu creio que seja profetisa de Deus, e que ela fala que os anjos estão tão interessados em nós que eles se colocaram à disposição para ser sacrifício por cada um de nós. Mas infelizmente, como nós já vimos, eles não tinham aquilo necessário para poder ser substituto de nós. Tá certo? Outra perguntinha bastante interessante que a meditação trouxe foi: qual a importância deles em nossa vida? Qual a importância de ter um anjo na nossa vida? Eu lembro que quando eu era criança, morava no sítio, certa vez eu fui até um local assim e fiquei olhando para o céu. E não sei se foi algo da minha cabeça, eu sei que me impressionou bastante. E eu lembro dessa história até hoje. Eu vi descendo no céu um ser com aparência de anjo lutando com uma grande serpente. Na época eu não entendia, não sabia nada a respeito disso. Só cheguei para minha mãe, muito entusiasmado, e disse: mãe, eu vi um anjo caindo do céu brigando com uma serpente. É tanto que o local onde eles caíram, quando eu era pequeno, eu tinha um medo danado de passar ali. Toda vida que eu passava, eu olhava procurando a grande serpente que eu vi caindo do céu. Eu acho isso muito interessante, porque após a gente conhecer a palavra de Deus, essas coisas começam a ter significado. E aí a gente entende que os anjos estão à nossa disposição, procurando
nos auxiliar, para nos salvar. Anjos que têm interesse real na nossa vida. Se a gente pudesse ver o grande conflito, a guerra espiritual que acontece, a gente ficaria surpreso com os nossos anjos, fazendo de tudo para nos proteger. O problema é que muitas vezes, por meio de nossas atitudes erradas, a gente acaba entristecendo o nosso anjo, fazendo com que ele se afaste de nós. Existem alguns ambientes que nós podemos frequentar que o anjo não vai querer estar lá. E ali nós ficaremos suscetíveis aos ataques de Satanás. Existem comportamentos inadequados que eu e você podemos fazer, que o anjo de Deus também não vai se sentir bem estar na presença desse comportamento feio. E aí ele vai se retirar também e ficaremos mais uma vez suscetíveis aos ataques de Satanás. Você quer ser protegido pelo seu anjo? Faça com que ele se sinta bem em estar na nossa presença. Que assim o nosso derredor possa ser um pedacinho do céu, a ponto de nossos anjos não se afastarem de nós. Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Hoje nós meditamos sobre os anjos bons, os anjos de Deus, que são maioria em comparação aos de Satanás, que estão prontos para nos defender. Eles nos amam, eles querem o nosso bem e estão ao nosso serviço, graças ao nosso Pai. Lembra do verso de hoje? Jesus disse que enviou o seu anjo para dar testemunho para nós. Que bênção, que maravilha! Eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração e assim irmos para nossas atividades do dia. A semana está já acabando, mas fica mais um pouquinho para a gente orar, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom meditar em assuntos como esse, assuntos que de certa forma nos trazem alegria, nos trazem a sensação de segurança, de proteção. Isso é muito bom. Saber que existem seres poderosos que estão à nossa disposição para nos ajudar, para nos proteger do mal. Isso é muito reconfortante. Que o Senhor continue a enviar o teu anjo em nosso auxílio, para que ele possa dar testemunho, para que ele possa nos proteger, para que ele possa nos direcionar para o caminho correto. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que tornamos inabitável a presença dos anjos na nossa vida, por meio de atitudes erradas, por meio de comportamento errado, por meio de palavras erradas, por meio de ambientes errados. Perdoa, Pai. Que a tua misericórdia se renove para nós novamente. Dai-nos o dia em tua presença e que seja repleto do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu costumo sempre dizer, foi um prazer estar com você, tá bom? Papai do céu possa te abençoar, que teu dia possa ser rico da presença de Deus. Minha mãe sempre disse que a gente era rico, e você também é rico. Rico das graças de Deus. E não tem riqueza maior do que essa, tá bom? Fica com Deus, o nosso encontro está marcado. Amanhã nós nos vemos novamente para mais um assunto, mais um momento com Deus, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.